Bem-vindos a mais um episódio do podcast Manual Vida Saudável. Meu nome é Marielle Mello, sou endocrinologista e meu objetivo é tratar diabetes, tireoide e obesidade de uma forma leve e descomplicada. Dando continuidade a essa temporada que a gente tá falando exclusivamente sobre obesidade, a gente vai falar do tema que mais chega no consultório. Doutora, eu como pouco e não emagreço. Gente, hoje a gente vai desvendar esse mistério. Por que isso acontece? Essa sensação gera muita frustração, especialmente pra quem tá com obesidade, tentando perder peso. Então hoje quem vai ajudar a gente a discutir esse tema é a doutora e mestre em nutrição e saúde pelo UFG, pós-graduada em terapia nutricional interal e parenteral e membro da COESA, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, doutora Ana Gomes. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Honra estar nesse podcast badaladíssimo. Finalmente chegou meu momento. Olha, você devia estar esperando, né? Chegar a sua hora de brilhar. Claro, gente. Eu nasci pras telas, tô brincando. Olha só. Se eu não me engano... Não me engano. Nessa temporada, especificamente só sobre obesidade, você foi a única nutricionista que sentou nessa cadeira. Então, assim, palmas pra ela. Estou orgulhosa. Exclusiviane. E o tema de hoje, me fala, você já ouviu essa frase alguma vez? Centenas de vezes, eu ouso dizer que toda semana eu escuto um paciente novo, principalmente, falar assim, mas eu nem como muito e eu não consigo emagrecer, eu não sei mais o que eu tiro da minha dieta para eu conseguir emagrecer. Eu tenho metabolismo lento. A justificativa... É sempre... Cai pra mim, cai né? Pra essa, exatamente. É A alguma culpa é da coisa que endócrina. tá acontecendo aqui que meu metabolismo tá lento. É o hormônio. É o hormônio. E assim, às vezes a gente fala isso como uma forma de... Entre nós, assim, né? De piada e tal. Mas realmente é uma cultura que as pessoas têm, né? De acreditar nisso. A informação que é passada. Informação que é muitas vezes sem embasamento nenhum, muito de crença social. E aí a gente precisa fazer esse trabalho de vir aqui educar sobre densidade calórica. Esse nome, assim, que eu acho que muita gente desconhece, inclusive. Exatamente. Então, para começo de conversa, assim, faz pouco tempo que a gente saiu das dietas da revista Boa Forma, gente, né? Que era assim, os 10 segredos para o emagrecimento rápido. Alcance a barriga de Débora Seco em 30 dias, né? Então, essa cultura, ela ainda permanece. E essa questão, a gente fala muito sobre déficit calórico. Se você entrar no Instagram, qualquer nutricionista, qualquer Reels vai estar falando que não há segredo para o emagrecimento, né? Então, assim, o beabá a gente não vai reinventar. Mas que é fazer déficit calórico, fazer atividade física e ter uma alimentação saudável. Mas o que seria esse déficit calórico? Aí a gente sempre pensa em restrição. E aí sempre parece que quanto mais eu restringir, mais eu vou emagrecer. E aí entra no ciclo vicioso de que tô comendo pouquíssimo, aí diminui proteína, diminui fibra, diminui carboidrato, diminui tudo, né? Porque daí não tem como sobreviver. E principalmente carboidrato. Principalmente carboidrato, eu acho que é o top 1, né? Top 1. De redução de carboidrato. E não necessariamente emagrece. Exatamente. Meu Deus, aí é o caos, né? E aí eu acho que é um sofrimento muito grande dentro da cabeça das pessoas. Tipo assim, estou me privando de tudo que eu gosto, principalmente na casa do brasileiro, arroz e feijão. Sim. Estou me privando de sair e beber cerveja. Estou me privando de 50 mil coisas. E mesmo assim, eu não estou emagrecendo. Então, assim, tudo bem, então vou jogar tudo pro ar. Vamos voltar ao que eu fazia antes, vou parar de comer fruta e verdura, vou parar de fazer exercício, porque já que não esse funciona. Sofrimento todo não levou a lugar nenhum, bora fazer o que eu tava, pelo menos eu gostava. Que é o ciclo emocional do processo do emagrecimento, né? E uma coisa muito importante, eu adoro falar isso no consultório, que eu falo assim, as verdades às vezes dói, mas ela precisa ser dita, né? De uma forma muito acolhedora sempre. Mas é porque a nossa capacidade fisiológica de emagrecer, ela não tem nada a ver com a nossa sensação de sofrimento. Porque a sensação de sofrimento, ela é muito individual. Então, para uns, essa privação é um grande sofrimento. E é por que a gente entra nesse ciclo, né? Nossa, eu tô sofrendo tanto, eu estou me privando tanto, eu não como nada, eu saio e tenho que escolher uma coisa que seja menos... Eu vou comer uma salada. Tá? Então, é sempre aquela ideia assim, nossa, eu vou sair, eu só peço salada, porque salada é menos calórico, mas eu queria pedir um arroz com carne, por exemplo. E não como porque eu estou de dieta. Então, eu estou sofrendo, estou me privando, como você falou, e não estou tendo resultado. E aí, até essa salada, às vezes a gente entra nesse critério. Será que a salada do restaurante realmente tem uma baixa densidade calórica? Ela tem pouca caloria? Será que não daria mesmo para você comer o prato que você queria?
Então, quanto mais informação a gente passa para o nosso paciente, informação é poder. Não adianta só passar a dieta para ele tem que entender por quê e como aquilo funciona. Porque a partir disso ele consegue ter opções mais saudáveis e mais estratégicas sem depender 100% do profissional que está acompanhando ele, que é o objetivo. Eu sempre falo que o conhecimento é libertador. Então, se você tem conhecimento de, quanto que equivale aquilo que a Nutri colocou no meu plano alimentar? Eu saí, eu vou comer uma salada, tá todo mundo comendo uma parmegiana, que tá todo mundo dividindo ali. Aí eu vou ser o esquisito que vai pedir uma salada. Exato. É triste. E essa questão que você falou de o sofrimento é muito individual, né? Às vezes você passa um plano alimentar igual para 2 pessoas e uma sofre muito falando que foi, tipo assim, super difícil e a outra fala, foi tranquilo. Eu vejo muito isso no consultório também em relação à medicação, efeitos colaterais. Tem gente que tem efeitos colaterais muito piores do que a outra pessoa, mas não reclama. Fala assim, vomitei aí todo dia aí por umas 2 semanas, mas depois passou tá tranquilo. Ótimo. Tem gente que, tipo, meu Deus, eu acordo nauseada. Tem um dia e eu não consigo viver assim, eu vou parar de tomar. Então, assim, é o mesmo remédio, às vezes a dose é baixa igual, mas a interpretação é diferente. Então, não, a gente tem que tratar as pessoas bem, com bastante individualidade, né? Para não cair no erro de o paciente abandonar o tratamento, porque não foi confortável para ele. Então, arrumar a solução para esse problema, mas sempre mostrando, né? Que o efeito colateral existe, eles são esses. Quais serão as nossas estratégias? E pensar que ele vai passar, né? Então, assim, esse processo, ele é importante. E vamos lá, em relação a conceitos. O que significa densidade calórica? Então, densidade calórica nada mais é do que a quantidade de calorias por porção daquele alimento, né? E uma porção, ela pode ser diferente. Pode ser uma porção de 100 gramas ou pode ser uma unidade de um alimento, né? Mas é quantas calorias eu tenho naquela porção de determinado alimento. Tanto. Exato. Num determinado tanto. E aí, isso muda muito de alimento para alimento? Sim. Mesmo alimentos do mesmo grupo. Então, quando eu falo de fruta, por exemplo, eu tenho frutas com menor densidade calórica. Eu tenho fontes de carboidrato com menor e maior densidade calórica. E isso reverbera, né, no volume que eu vou poder comer para a mesma quantidade de caloria. O que tem uma ligação direta, muitas vezes, com saciedade. Eu acho que esse é o principal segredo, Sim. né? Que as pessoas que falam que comem pouco, às vezes elas comem pouco realmente em relação à quantidade. Né, de porção, de peso, né, de gramas ali que tá comendo, mas num alimento que é mais calórico do que outras vezes que tem um volume maior e que é menos calórico. Exatamente. E aí entra também a questão da composição desse alimento, que é uma coisa que a gente pode falar mais pra frente, que a gente também vê que importa muito no processo de emagrecimento. Isso, que daí também, senão a gente fica restrito muito a calorias, Sim. né? Tipo, eu vou só contar caloria. Eu não precisaria de um nutricionista. A dieta dos pontos teria sido a dieta do século, né? Exatamente. Que eu poderia comer 200 pontos, vou comer 200 pontos de ouro branco. Tá tudo bem. Caloria, então eu devia estar emagrecendo. Delicioso, inclusive, quero fazer a dieta dos pontos do ouro branco, é um dos meus chocolates favoritos. Tenho vários. E quais são alguns exemplos de alimentos de baixa densidade calórica que podem ser consumidos em maior quantidade, e o contrário também, alimentos com uma alta densidade calórica, que as pessoas têm que tomar um pouco mais de cuidado em relação à quantidade? Uma estratégia, né? Porque a gente fala, por que é mais fácil emagrecer com acompanhamento? Porque a gente tem estratégias para ajudar o paciente nesse processo. Então, quando eu falo, por exemplo, de fruta, eu preciso de fruta na dieta, não apenas por conta de às vezes, ter uma densidade calórica melhor, quantidade de fibra, mas porque eu preciso trabalhar a quantidade de micronutrientes que eu tenho nessa dieta, né? Então, isso é muito importante. Vitaminas e minerais, que eu vou ter basicamente em grande quantidade em frutas e hortaliças. Nós já estamos perdendo o hábito de jantar comida, então a gente já perde um pouco dessa salada do jantar, então a gente precisa distribuir isso melhor. Mas, por exemplo, se eu pegar ali em relação a melão. Melão é uma fruta com baixa densidade calórica. Então, eu trouxe exemplos, né, pra gente falar de fruta. 270 gramas de melão. 270 gramas. É um pratão de melão. Se eu como um pratão de melão, eu tô com a sensação que eu estou mastigando mais. Eu tenho maior volume ele caindo no meu estômago. Então, a minha sensação de saciedade, ela vai aparecer de forma
mais intensa do que se eu comer, por exemplo, uma banana de 40 gramas, que vai ter mais ou menos a mesma quantidade de calorias que um melão de 270. Então, exemplos, né? Dá para comer 20 acerolas com a mesma quantidade. Ou 18 morangos. Não dou conta de comer 18 morangos. O paciente fala assim, mas eu nem quero comer 18 morangos. Eu falei, ótimo, você pode comer metade disso, que vai ter metade das calorias do que você comesse um alimento que tem uma densidade calórica maior. Uma banana é 18 morangos? Uma banana é 18 morangos. Uma banana que eu coloquei aqui de 65 gramas. Uma banana normal. Uma banana maçã. Uma banana maçã média, nem uma banana grande. Mas dá pra comer 18 morangos, dá pra comer uma goiaba de 130 gramas, dá pra comer uma laranja e meia com um bagaço, 3 ameixas, 1,5 Mas quilo. aí você tá falando que não pode comer banana? Tô falando que pode comer banana. Não vem com Não essa, vem, porque pelo amor de Deus. Banana é a base da minha alimentação. o meu marido fala que eu sou uma macaquinha. Porque Não. lá em casa não falta banana. Não falta banana. Pode faltar o que for, mas banana Exato. não. Mas qual que é a diferença? Se você vira pra mim e fala assim, Ana, eu sou muito ansiosa. À tarde é um dos momentos que eu mais sinto fome. Eu tô no trabalho, é o momento que eu já tô cansada. E assim, é a hora que eu quero muito mastigar. Eu sempre levanto e vou, ou agora, né, todo escritório tem aquela maquininha que tem os snackzinhos, ou eu vou lá no café da empresa e tem sempre um pãozinho, uma bolachinha maisena, e eu sempre como. Porque essa é a hora da minha maior ansiedade. Se eu colocar, às vezes, uma banana pra ela comer, uma banana vai ser prática, mas vai ser pouco volume. Se eu falar assim, a gente vai fazer uma vasilhinha de melão pra você comer. E ela vai poder comer 270 gramas, até o tempo que ela vai passar comendo é maior. E isso pode tranquilizar o meu paciente que tem uma ansiedade maior, porque ele sempre tem muito medo de olhar e falar, eu vou fazer dieta, eu vou comer pouco. Se eu troco por alimentos com densidades calóricas menores, às vezes ele fala assim, mas tem certeza que essa dieta tá certa? Que tanto Porque eu tô de comendo menor. muita comida. E antes eu comia menos e eu não tava emagrecendo. Mas às vezes é mais comida com menos calorias do que tinha no recordatório alimentar dele, por exemplo. Isso é muito comum de acontecer. Muito. E em relação à fruta, você deu esses exemplos do contrário, né? De coisas que têm uma densidade calórica baixa. E quando é densidade calórica alta, o que você vê de mais comum, assim, chegar no consultório? Isso Temos aqui é um exemplo. O padrão ouro do exemplo. Fala assim, não, mas assim, senão a gente já levanta aqui e mostra a nossa bandejinha de exemplo, né? Que é o paciente clássico que fala assim, não, mas eu passo na padaria e eu como um pão de queijinho com café e só. É só isso o meu café da manhã. Aí eu falo assim, você comeria 3 pães de queijo? Aqui a gente tem 3 pães de queijo médio, tem 80 gramas de pão de queijo aqui. Pesei na padaria, hein? Aí o paciente fala assim, como demais, 3 com requeijão ainda por cima se tiver. Gente, olha só. Olha o tamanho. Se alguma pessoa me falar que não come 3 pães de queijo desse, ou é porque não gosta de pão de queijo, ou porque tá mentindo. Porque, Às assim, vezes come 2 pães de queijo em pedaço de bolo, Exato. né? Que ainda aumenta mais a caloria. Mas olha, não enche. Não enche. Rápida. Isso aqui eu garanto. Você vai comer 3 pães de queijo com café, tipo 4 da tarde. 5h30 você tá pronto para um segundo lanche. Tranquilamente. Tranquilamente. Se eu falar assim, você comeria 5 pães de forma integral? Aí geralmente o paciente fala assim pra mim. Nem de pão Tá de forma. doida? Nossa, isso engorda demais. 5 pães? Ainda mais por ser pão. Pão já é o meio vilão. que um xingamento. Então, Não, quase um se xingamento. falasse francês, então, era pior ainda. Não, eu não como 5 pães integrais. Olha o tanto de pão aqui. Mas isso aqui tem exatamente a mesma quantidade de calorias. Olha o volume disso aqui e o volume de 5 pães. Você fala assim, o que eu vou passar em 5 pães pra eu comer 5 pães? Na hora que eu chegar no terceiro, dependendo do que tiver em cima, já vou estar cheio, né? Pelo menos levemente saciado. Então, isso aqui tem exatamente a mesma quantidade de calorias. É um exemplo de que com um volume bem menor, se eu trocar por um outro tipo de alimento, eu conseguiria comer muito mais e aqui não ultrapassar em calorias. Isso aqui não tem mais caloria que isso aqui. E assim, isso daqui são coisas, eu acho que super comuns na vida do dia a dia, né? Todo mundo já teve a época de que em casa todo dia tem um pão de queijo quentinho saindo. Ah, porque minha mãe fazia, porque minha avó fazia. No supermercado, quando tem lanchinho na empresa, o pão de queijo, gente, Ele é o padrão. é o padrão. Aí é o você fala, padrão. mas é menorzinho que tem lá na minha empresa. E quanto do menorzinho você come? Com mais quantas empadinhas lá do lado, né? Porque são coisas pequenas que você come beliscando e conversando, que é quando a gente ainda não presta atenção no que a gente tá fazendo e a gente faz sem perceber.
Ou é aquele paciente que fala assim, eu fiz todo o plano alimentar, fiz tudo certo. Mas aí a secretária passou do lado e falou assim, tem um pão de queijo aqui, você aceita? Eu aceito. Como que eu ia dizer não pra essa pessoa? A pessoa trouxe um pão de queijo pra mim. Pegou um pão de queijo. Isso foi um dia, mas aí os um outros, dia né? foi um pão de queijo, no já outro foi um dia foi um bolo. pedacinho do bolinho. Então, tudo que a gente adiciona, quando a gente tá falando que a gente tá em déficit calórico, né, pode comprometer o nosso resultado no final. Vai somando. Mesmo que você tenha feito tudo que tava no plano alimentar, porque ele entrou como um adicional. E assim, sem contar que... O que é mais gostoso? Um pão de queijo ou um pão integral? Eu comeria facilmente isso aqui, 2 pãezinhos desse aqui com um patezinho de frango. Eu te garanto, você ficaria saciada. Não, mas é mais gostoso? Não, Não, o quê? mais gostoso o pão de queijo. Mais gostoso o pão de queijo? Sim. Então, assim, além da questão do volume e tal, de estar, tipo, conversando e papapá, é gostoso. É palatável. É palatável. Então, assim, quanto mais palatável é o alimento, mais a gente come também. E por que ele é palatável? A gordurinha que tem aqui, gente. Oh, mas é delicioso. Oh, Jesus. Não, eu até tenho um comparativo aqui pra gente for falar de quantidade de gordura desse daí. Não tem. Esse aqui eu teria que olhar no programa. Mas o pão de queijo, ele tem muita gordura. E tudo que tem muita gordura, gente, é a mesma coisa do carboidrato simples, né? É muito gostoso. Então, assim, a boca enche de água. Só né? de olhar esse pão de queijo. De comer com um cafezinho quentinho. Sim, é delícia. Então, é um alimento mais fácil da gente consumir. Sim, com certeza. E aí, também entra nessa questão de ser palatável. Eu já vi muito estudo falando sobre coisas crocantes, que também é muito relacionado a pessoa comer mais. Então, às vezes, essas quantidades de calorias... Uma bolacha não é uma densidade calórica, assim, absurda. Mas quem come uma bolacha? Quem come um bis? Um bis. Então, a indústria alimentícia sabe que coisas crocantes, a pessoa come muito mais, uma velocidade maior, não dá saciedade também. Então, a gente entra nesse ciclo vicioso de, eu segui 100% o plano alimentar. Mas e a bolachinha que tava ali? Não é possível que foi aquela bolachinha maisena que eu comi que fez diferença. Ai. No mês foram quantas, né? E em qual momento? Porque ainda tem a questão da carga glicêmica da refeição, né? Eu comi essa bolachinha, porque não deu tempo de lanchar, mas eu só comi uma bolachinha. E a refeição era uma refeição bem mais complexa que a gente tinha. Aí você comeu só essa bolachinha, não lanchou. À noite, quando você chega em casa, como é que tá a sua fome? Absurda. Você tá com vontade de comer o mundo ou você tá super tranquilo? Não tem como. Quem fala que tá super tranquilo tá mentindo, gente. Porque, assim, essa fome que vem depois que você come uma coisa que não enche, parece que o cérebro interpreta, tipo assim, opa, entrou comida. Mas pera. Cadê o resto? Cadê? Não tô. Aí eu quero mais. E aí chega em casa igual um leão saindo da jaula, né? Ainda querendo mais foi muita uma comida. bolachinha carboidrato simples, assim. É bem mais fácil você Sim. começar a alimentar aquele ciclo de Sim. eleva a glicemia, aumenta E eu acho que é insulina. muito cultural também, né? Igual a gente tava comentando quando a gente era criança, o lanche da escola era bolacha. Era skinny. Somos a geração criada na passatempo. Então, era um pacote de bolacha. Então tem uma carga afetiva também, né? Se a gente for entrar mais a fundo nessa questão, a gente vai ficar Você já vai viu mudar aquele mudar o meme tema do que eu falo assim, eu comendo bolacha escondida porque a infância do meu filho vai ter gosto de brócolis e não de bolacha. Ai, que triste, que criança triste. Mas assim, realmente, pra sair disso é muito mais difícil. A gente tem que Sim. estudar, tem que se fortalecer mentalmente, tem que fazer muita terapia. Dizer não é difícil. Pra Tudo na vida. E pra se você coisa não é uma gostosa é pessoa que pior. diz não sempre. Então, assim, é um processo. Sim. Que eu diria que terapêutico mesmo. E realmente, as coisas gostosas é muito mais difícil de dizer não. Tipo, é tão fácil dizer não por um brócolis, né? E ninguém te julga. Ninguém. Você não gosta, né? Não, tudo bem. Tudo bem. Uai, você não gosta? Batatinha frita? Como não? Como não? Isso aqui é uma bolachinha da Mariana Perdomo. Como que você não gosta? Ai, amo. Ai, inclusive. Batata também, né? É tão diferente. A batata inglesa, fala da densidade calórica da batata gente, inglesa. Então, eu sempre escuto o paciente falar assim, eu não como mais arroz. Eu falo assim, por quê que você não almoça arroz, né? Às vezes ele chega lá e come feijão, salada, verdura, ou ele come batata doce ou alguma outra coisa. A primeira pergunta que eu falo é, você não gosta de arroz? Porque, pensando culturalmente, no prato do brasileiro é muito comum você ter arroz e feijão. Se a gente for em qualquer restaurante self-service em Goiânia... Primeiro
Arroz e feijão estão ali na entrada, junto com as saladas ali, porque é meio que o que a gente embasa o nosso prato. Não, eu amo arroz. Eu não como porque Engorda. eu acho que engorda. Aí eu falei, tá, então o que você trocou? Tem muita gente que fala assim, eu troquei por macarrão. Aí é ótimo, né? A densidade calórica do arroz e do macarrão é um pouco complexo. Né? O que acontece? Primeiro, existiu aquela famigerada... Porque a nutrição, ela é cheia de momentos, né? Teve o momento do frango com a batata doce. Esse momento existiu, ele vai ficar pra sempre na história. E aí ele a batata fez muitos doce, marmiteiros ficarem. marmiteiros de frango e batata doce. É saudável? É saudável. É frango e batata. A gente tem ali um tubérculo e uma fonte de proteína. Só que a batata doce, por exemplo, ela tem uma densidade calórica por porção maior do que a batata inglesa. E a gente, assim, acabou com a batata inglesa, né? Coitada. Como se ela fosse, assim, um Mas grande sabe vilão. qual que era a batata inglesa que a gente que estavam querendo comparar com a batata doce? A frita. A do McDonald's. Aí, Exatamente. realmente, aí não tem comparação. Aí não tem como comparar. E a batata doce ganha. Ainda faz a batata doce cozida, né? Então, assim, a batata doce cozida versus a batata inglesa cozida, você vai conseguir comer um volume maior da batata inglesa. Então, batata cabe, em relação à quantidade, dá pra ser um pouquinho mais do que o arroz, só que o arroz, ele também ele não pesa tanto quando você coloca no prato, né? Então, quando você coloca lá 75 gramas, às vezes o paciente fala assim, mas eu como uma colher de sopa. Mas não, dá pra gente comer 3. Aí a pessoa faz assim, sério? Deixa eu falar que eu sou essa pessoa, tá bom? Dá uma colherzinha. Aham. Eu sou essa pessoa. E aí eu já fiz acompanhamento com nutricionista e botava lá 60 gramas de arroz. Aí eu falava assim, tá Vou de comer nada. Nunca na vida. Eu sou a paciente desobediente nesse aspecto. Nesse aspecto. E tem muita gente que come menos do que tá prescrito, que a gente até pode falar sobre isso depois. Mas é uma coisa assim, que se Você vai me calculado... julgar? Tô brincando. Que se calculado, ele cabe no planejamento alimentar. Se a gente for pensar em substituições, né? Batata super cabe, dá pra colocar um pouquinho mais. Eu até trouxe aqui umas substituições de arroz. Que eu acho que sempre é uma pergunta que o paciente traz pra gente. Mas, inclusive, igual você falou, às vezes a pessoa tá buscando uma substituição do arroz, não é porque não gosta, é porque acha que tá fazendo sucesso em substituir o arroz por outra coisa. Isso. Mas a substituição que você vai, assim, que você traz para o seu paciente é como equivalência. Então, gosto do arroz, tá bom, o arroz. Tá ótimo. Então, precisa ter equivalentes, principalmente para as pessoas que enjoam muito fácil, né, de um certo alimento, ou que não gostam. E a equivalência também traz liberdade. Eu cheguei num lugar, não é arroz, meu Deus do céu, era macarrão. E agora? Porque o que acontece com o macarrão? O macarrão é mais pesado, né? Então, quando eu penso lá na quantidade que eu coloco em gramas, para a mesma quantidade de calorias, para 75 gramas, às vezes vai dar 50 gramas de macarrão. Então, 50 gramas de macarrão, gente, pouquinho, 3 cabelinhos assim, de camarão. sabe? É muito pouco. Aí o paciente fala assim, nossa... Porque quando eu substitui pro macarrão, eu acho que seria igual, né? E aí, não. Por isso que entra a questão da densidade calórica. A substituição não é na mesma quantidade. A gente substitui pela mesma caloria que está no seu plano. Se você colocar a mesma quantidade, aí você tá comendo um pouco mais de calorias. E assim, tudo bem comer o macarrão. No dia que você quiser, tá tranquilo. Ele não é um alimento não saudável. A grande questão é, se você tá tentando emagrecer, a gente tem uma meta ali calórica que a gente precisa chegar pra gente atingir a nossa meta de emagrecimento, né? Então, por isso que a gente faz esse cálculo de equivalente. Não, e é muito bom, né, ter os equivalentes pra ter mais liberdade. E tem dia assim que você tá enjoado, né? Às vezes você não quer cozinhar um arroz, mas se você cozinhar uma batata no micro-ondas, é muito mais fácil, muito rápido, mais rápido, né? Isso, muito mais rápido. E como que essa densidade calórica pode ajudar as pessoas a se sentirem mais saciadas? Porque eu acho que muito problema é, tipo, comer pouco e ainda ficar com fome. Sim. E aí gera o hábito de beliscar. Exato. Que aí o negócio vai virando uma proporção... Quando a gente fala, assim, de emagrecimento, eu falo que é sempre a pergunta de $1 milhão, né? Qual que é o melhor protocolo para esse paciente? Porque não é só sobre a fome que ele tem fisiológica. Muitas vezes também é sobre a fome emocional. Puxando aqui para o nosso assunto de densidade calórica, como é que ela pode ajudar? Eu posso colocar mais volume com a quantidade de calorias que eu tenho ali para aquele momento. Então, exemplo. Posso dar aquele exemplo? Claro, óbvio. Muito fit comer uma bolachinha Belvita, né? Quem nunca? É clássico. Você compra lá o packzinho, que vem 3 bolachinhas, você pensa, eu tenho lanche para 3 dias. Um pacotinho tem 25 gramas.
25 gramas, gente. Se eu não me engano, acho que vem 3 bolachas Vem três dentro. 3 bolachas, bolachas mais ou menos isso. desse tamanho, né? Já fui belviteira. Não, faculdade. Né? Achando que tava arrasando. Faculdade, arrasando, nossa. Você come 3 bolachas. Me diga você, se você realmente fica cheio com 3 bolachinhas. Dependendo de como é que tá realmente, né, o seu equilíbrio ali entre fome e saciedade, tem gente que come 3 bolachas e tá tudo bem. Só que eu poderia comer coisas mais nutritivas, menos industrializadas e com volume maior. Para aquele paciente que é mais ansioso ou que ele tem fome, ele não quer fazer dieta porque ele fala assim, eu vou fazer dieta e o maior medo é passar fome, porque eu vou comer pouco. Dá para comer 90 gramas de melão, um ovo mexido e uma torrada. Meu Deus. Com a mesma quantidade. Da Belvita? Da Belvita. De um pacotinho. Pirei. Juro. Nossa. Então, assim, você muita comeria... É muita comida. Você comeria muito mais do que você estaria comendo com 3 bolachinhas, né? E, assim, uma comida mais saudável. Porque o processo de emagrecimento, infelizmente, não é só sobre calorias. Mas ele é sobre a qualidade do alimento que tá ali. O que esse alimento te fornece, além de calorias, Sim. né? Aí, um outro exemplo super fit, que é a tal da barrinha de proteína. Ah, mas eu tô comendo a barrinha de proteína, tô 10 de 10. Porque agora, o vilão é o carboidrato e a proteína, ela tem que estar presente em, tipo assim, em altas quantidades, sem carboidrato, numa proporção que ninguém sabe, mas, tipo assim, quanto mais, melhor. É, barrinha de 20 gramas, essa é boa. A barrinha de 10 gramas, essa daí não compensa, não. E é aquela coisa, né? Quando você pensa, assim, na barrinha de proteína, eu super entendo. Porque, poxa, qual que é a imagem que o mercado passa pra gente? Hoje a gente tá muito com essa ligação de que o fit é saudável. E não necessariamente, porque, assim, será que é errado eu falar que um bolo de chocolate que a sua avó faz é saudável? Super, tipo assim, é muito saudável, inclusive. Por que ele não seria para saudável? Meu coração. Para o meu coração é saudável. E assim, qual que é a frequência? O que tem no bolo de chocolate da minha avó? Farinha, ovo, manteiga, leite, cacau. Delícia. Às vezes faz com um achocolatado, às vezes faz com chocolate 70%, às vezes coloca açúcar, às vezes não. Por que um bolo desse não é saudável e uma barra de proteína é saudável? Porque ela é fit? Porque a gente encontra no mercado e no marketing uma série de propagandas falando como se fosse assim, come essa barra de proteína e vira o Popeye, né? O novo espinafre, assim, a barra de proteína. Eu estou dizendo que barra de proteína é ruim? Não estou dizendo que é ruim. Estou dizendo que pode ser, sim, uma estratégia, principalmente para aquele paciente que tem um consumo baixo de proteína e que precisa de um dia ter uma coisa prática dentro da bolsa. Mas se ele virar para mim e falar assim que ele vai comer essa barrinha todos os dias, eu preciso avaliar com ele qual é o tempo que essa estratégia vai durar. Nós estamos substituindo o que por essa barrinha? Se antes ele comia coxinha frita, né? É vantagem. É vantagem. Então, nós estamos passando por um passo. Depois vai vir o próximo passo. Então, assim, dá pra gente inserir, mas também dá pra eu consumir um volume maior de comida com a mesma quantidade de calorias, por exemplo. Então, uma barrinha, eu peguei uma barrinha dessas bem clássicas que a gente gosta, que a gente prescreve, né? É importante dizer que barrinha de proteína é um alimento ultraprocessado, né? Ele não é minimamente processado. Tem ali uma média de 193, mais ou menos. Não, 216 calorias para 19 gramas de proteína numa barra boa. Essa barra é boa. Essa é boa, porque a maioria... É 16, 11... E com mais calorias, inclusive. E com quantidade, às vezes, maior de carboidrato do que da própria proteína. Então, essa daqui que eu peguei de exemplo, que seria uma barrinha boa, ela tem 19,2 de carboidrato para 19,8 de proteína, ou seja, quase a mesma coisa, né? Equivalente. 9 gramas de lipídio, porque nada é cremoso, né, gente? E chocolatudo, sem gordura, com 216 quilocalorias. É a mesma coisa da gente consumir meio medidor de whey com 240 ml de leite desnatado e uma banana média de 40 gramas. Tipo uma vitamina, né? Uhum. Essa vitamina teria menos calorias, 193 calorias para 20,7 gramas de proteína, 0,9 de lipídio, 26 de carboidrato, porque a gente tem a bananinha. Você fala, ai, eu não gosto desse trem molhado, não gosto de vitamina, quer comer comida. Não tem problema. É a mesma coisa de você comer uma fatia de pão integral dessa mesma daqui, de 25 gramas, 2 colheres de sopa de cottage, que dá 50 gramas de cottage, um ovo,
90 gramas de melão, ainda tomar um cafezinho com leite de 50 ml de leite desnatado mais 30 ml de Nossa, café. é muita comida. Uma barrinha de proteína Uma barrinha vira de proteína tudo isso. vira tudo isso. Mas é porque a questão do ultraprocessado é esse rolê aí. Que o negócio é 50 mil coisas junto, como fala? Embalado de uma forma prática, que vai ficar 50 anos na sua bolsa. Inclusive, você pode passear com ele na sua bolsa pelo ano inteiro. E ano que vem, se der No máximo, ele vontade... derrete e volta de novo. Se estiver morando em Goiânia, aí sim vai ter derretido. Você não vai conseguir comer. Mas não vai estar estragado. Não vai estar estragado. Exatamente. Então, a questão do ultraprocessado, acho que entra muito nessa questão de ter densidades calóricas bem maiores, qualidade nutricional menor, mas que, assim, o marketing... É muito... A embalagem é atrativa, o negócio... Você fala assim, coloca no micro-ondas, vai derreter o chocolate. E é o que eu falei. Cabe num plano alimentar? Cabe Cabe num plano super alimentar. cabe. Gente, quando o paciente chega pra mim comendo, tipo assim, coxinha na hora do lanche, que ele desce no escritório e come na cantina, ou que todo mundo pede todos... Tem lugar, gente, que as pessoas trabalham, que pedem um centro de salgado todo dia de tarde. Isso é mais comum do que o que a gente imagina. Aí ele não toma café da manhã, ele almoça no restaurante, ele lancha esse salgadinho e ele janta um pão com alguma coisa. Poxa, uma barra de proteína pra mim nesse momento vai elevar a quantidade de proteína que vai tirar a fritura. Ótimo, mas é um caminho. E a gente não sai do atual pro perfeito. Não existe Nunca isso, na nunca vida. na vida. Inclusive, você vai afastar várias pessoas que dariam certo de melhorar muito a qualidade de vida se você for terrorista e querer Exato. restringir 100%. Então, gente, ó, emagrecimento é processo. E às vezes longo, porque é mudança de hábito. E a gente não muda o nosso paladar. E a vontade que eu tenho de comer coxinha de tarde, da noite pro dia. Não é porque eu falei que é pra comer o meio com fruta que essa vontade vai passar. E nem em 21 dias, E nem né? em 21 Porque é dias. aquele negócio, você muda um hábito se você fizer ele todos os dias por 21 dias. Mentira! Às vezes, nesses 21 dias, eu vou brigar com alguém que eu gosto muito. O meu trabalho vai ser um caos. Ou vai acontecer alguma coisa, eu vou estar extremamente estressada. Eu não vou conseguir fazer atividade física como eu gostaria. Isso impacta na alimentação. E aí, entra um outro quesito também, que é... Nunca espere o momento perfeito para começar a mudar seu hábito e para entrar num planejamento alimentar e num tratamento para obesidade. Esse momento não existe. Sempre vai estar acontecendo mas é alguma porque coisa. eu tenho um casamento, é porque... Gente, as pessoas casam e fazem aniversário. Sempre. Então, assim, sempre vai ter um aniversário de uma amiga, ou do chefe, ou do amigo do marido, do amigo do namorado. Sempre vai ter o encontro da turma. Sempre vai ter os aniversariantes do mês do seu trabalho. Não, e outra sempre tem coisa, alguma coisa. também tem outras coisas que a gente não controla. Tipo, eu fiquei doente, vou ficar 2 semanas sem treinar. Então aí eu não vou voltar na nutricionista, porque eu fiquei 2 semanas sem treinar, comi errado, então eu não vou voltar, porque não vou ter resultado. E aí a gente sempre vai arrumar uma desculpa. Meu pai ficou doente, tive que ficar com ele no hospital, fiquei um monte de dias sem poder comer bem. E aí, a nossa vida não é perfeita. Nunca será. Nunca será. Então, o tratamento, ele tem que perpassar por todos esses momentos. E eu faço como você, o paciente tem contato comigo, né? Então, a paciente estava acompanhando a irmã no hospital, naquela virose que a gente teve, né? De diarreia em todo mundo. Ela falou assim, tem isso e isso e isso aqui na cantina do hospital. Vou ter que ficar aqui, tipo, até amanhã. Me ajuda a fazer uma escolha menos pior. Ela sabe que não é a escolha perfeita. E ela tá pedindo ajuda ali, porque ela não quer colocar tudo a perder. Ela poderia ter o pensamento assim de... Eu estou numa situação difícil, estou ajudando a minha irmã. O hospital não vai servir comida pra mim. Poxa, eu vou descer ali, eu mereço, eu vou comer o que eu quiser. Então, ela também não passou da pessoa que comeria qualquer coisa, comeria por impulso, pra essa pessoa que pede ajuda pra escolher a melhor coisa na cantina, da noite pro dia. É processo, Sim. né? Então, se você não começar, você nunca vai chegar nesse patamar. E às vezes, gente, eu diria que sempre. A gente dá, às vezes, um passo pra frente, dá 2 pra trás. Aí dá mais 2 pra frente, aí dá 1 pra trás. E assim, sucessivamente, porque até, as coisas assim, vão acontecendo. evoluir. Até evoluir. Eu tô com a paciente desde fevereiro. E ela chegou e teve, assim, um super problema pessoal. E ela falou assim, não, mas eu senti que eu não comi tudo que eu deveria. Teve 3 episódios que eu acabei comendo coisas que não estavam no plano, tipo sorvete, bolo, chocolate. Ela falou assim, quando eu terminei, eu falei, ai, que saco, não precisava ter comido. Mas acordei no outro dia, fiz o plano alimentar mais ou menos do jeito que eu tava conseguindo. Eu falei, e você malha? Ou ela, nossa, eu fui pra academia. Eu chorei na academia.
Não fiz a potência que eu poderia ter feito, a intensidade, mas eu fui quase todos os dias. E ela falou assim, mas eu acho que eu não tive resultado. Aí a gente mediu e eu falei assim, você ganhou musculatura, você perdeu gordura. Porque você adquiriu um hábito e você conseguiu mantê-lo mesmo numa fase difícil, porque estava já naquele quesito assim. Pra mim é tudo Eu tenho vantagem. Então assim, eu não vou fazer tudo, mas eu sei que era melhor. É igual assim, todo dia eu escovo o dente, independente do que acontece ao meu redor, independente se tá triste, tá feliz. Aí, começo a colocar o exercício na minha vida. Pode estar caindo no mundo. Se eu estiver bem de saúde, tiver aquele hábito ali, eu vou continuar treinando. Então, são coisas que vêm de pouquinho em pouquinho. Não é de um mês para o outro. Às vezes é mais de um ano, às vezes 2. Então, assim, é paciência. E eu perguntei pra ela assim, você não acha... o que você teria feito diferente no começo do ano? Ela... Eu teria tido vários episódios de compulsão, teria comido o que eu achava que eu deveria, que eu mereceria, e eu não teria ido na academia. Aí eu falei assim, mas por que você não comeu agora? Ela, porque a comida não é mais minha válvula de escape. Olha, muito bom. Eu entendo que isso não vai resolver meu problema. Então é um processo de amadurecimento nesse sentido, né? E a comida é isso, você vai aprendendo, você vai também direcionando o seu processo de emagrecimento, né? O que me vale mais? O que eu quero? E é isso, escorreguei, vi porque escorreguei. Então, automonitorização. Eu entendi que isso aqui é um gatilho pra mim. Autorregulação. Eu vou tentar não fazer de novo. E aí é um aprendizado. É um aprendizado. Por isso que é aquela questão que o conhecimento vai deixando o processo um pouco mais leve e mais libertador para a pessoa ficar mais autossuficiente. Sim. Aí eu conheço que o pão de queijo, ele é mais calórico do que o pão. Então, assim, eu faço as minhas escolhas baseado nisso já. Eu entendo que o exercício vai ter que fazer parte da minha vida. E aí, esses pequenos hábitos, esse conhecimento, toda vez que vai na consulta, tem um insight diferente, um conhecimento novo. E aí vai encaixando pecinha por pecinha até ficar uma pessoa assim, nossa, parece que agora eu tô bem mais, não é centrado, mas bem, com muito mais potência para fazer o que eu queria já ter feito há muito tempo, né? E assim, não é que a gente tá falando que você tem que, aquele meme, né, nossa, uma fatia de chocotone equivale a 5.000 maçãs. Não quero comer 5.000 maçãs, quero comer chocotone. E tá tudo bem isso acontecer em momentos, porque acontece. É claro que a gente tem essas vontades e faz parte de processos e de momentos. Agora, isso acontecer todos os dias... o problema tá aí. Já é disfuncional, já é uma sim, coisa que a gente precisa corrigir. E aí, o chocotone, ele vai entrar numa época específica do ano, não sei quem, não sei o quê. É totalmente diferente o contexto, Exato. né? Então, são coisas que a gente tem que equilibrar, né, no dia a dia. E aí, a rotina de fazer uma dieta ou se alimentar de uma forma mais saudável não vai ficar tão pesado. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Me convém, exatamente. E quantas bebidas? Porque bebida também é uma coisa que... Saciedade zero, né, com bebida. Qualquer bebida. Ou nesse alcoólico ou não alcoólico. Nesse calor ainda. Como que a gente tem a bebida como aliada ou o contrário, como vilã nesse processo? Então, suco é ruim? A gente pode falar da Coca Zero também. Suco é ruim? Eu não quero ser cancelada, já fui várias vezes em relação a isso. Gente, suco não é ruim. Só que eu preciso entender que no processo de emagrecimento, eu estou falando de um conglomerado de comportamentos e de escolhas que vão me levar ao sucesso do meu objetivo. Eu trouxe aqui alguns cálculos de suco. Um suco de laranja. Suco de laranja comum, esse só o suco de laranja mesmo. Sem açúcar. Sem açúcar, né? Sem açúcar. Se eu pegar ali uma média de 350 ml. Porque antigamente a nossa porção pequenininha era o famoso copo americano, né? E hoje ele quase não existe nas casas. Então o nosso copo menor hoje é um copo maior. Se você chega num restaurante, às vezes o suco tem 500 ml, né? Então assim, muito comum. Realmente a gente partiu para esse padrão americanizado de porções maiores. E isso também afeta hoje o tamanho dos nossos pratos em casa. Não é mais o Duralex laranja. Que não cabe tanta comida. Que não cabe tanta comida. Agora a gente tem pratos, fundos muito maiores, né? Então, assim, isso também é um ponto. Então, peguei 350 ml que seria de base. Sem açúcar, eu estou falando aqui de 130 calorias. Se eu colocar uma colher de sobremesa rasa, eu já pulo para 193 calorias.
Aí, às vezes, você chega naquele lugar super fit, você vai pedir lá um crepe saudável, com uma salada saudável. Aí você fala assim, não, vou pedir um suco de laranja com morango, super antioxidante. E às vezes ele vem com um pouquinho de açúcar. E às vezes você pede pra tirar, você fala, pouco açúcar. Eu ainda não tô na vibe de tomar 100% sem açúcar. Você pede pouco, aí vem aquele negócio doce ainda. Estamos falando de 360 calorias. Então, peguei aqui um almoço tradicional da família brasileira, que seria 3 colheres de sopa cheia, de 75 gramas de arroz, uma concha de 80 gramas de feijão, 110 gramas de vegetal cozido, que são 2 colheres de servir cheia de vegetal cozida, 2 pratos de sobremesa de folha, que vai dar umas 60 gramas, é um Nossa, pratão de folha, porque Nossa folha não senhora, pesa. É muita coisa. Uma colher de chá de azeite para você colocar por cima e um filé de frango de 100 gramas. Isso tem 360 calorias. Nossa, olha o volume de comida. Olha o volume e um de suquinho. comida, gente. Aí, se você pegou um suquinho de 500 ml lá com um pouquinho de açúcar, a gente tá falando ali já de uma quantidade bem maior de calorias. Então, somei, poxa, ficou quase 600 calorias, uma coisa que seria 360 sem o acompanhamento da bebida. E o índice glicêmico desse suco Exato. também é difícil de competir, né? Quantas laranjas você comeria? É a história do médico da Ana Maria Braga. Você viu o vídeo dele? É vi. muito bom o vídeo dele. A dieta de Deus, né? Não, Também? não, ele falando do suco Do mesmo. suco. Quantas laranjas você comeria? Eu vou te mandar, maravilhoso. Que é ele muito também engraçado. falou assim que você tem que fazer a dieta de Deus. Deus que fez. Ah, sim. Se Deus fez, você pode... Deus não fez o brownie. Deus não fez o sorvete. Mas ele fez os ingredientes. Eu só juntei. Mas essa densidade calórica e carga glicêmica do suco, né, ela é muito grande. Você tira a fibra, a gente coa quase todos os sucos, né? E hoje a gente tem os sucos processados, que são sem açúcar, mas são os prensados a frio, né? Então, eles têm uma quantidade de fruta maior do que se você espremesse a laranja lá na sua casa. Então, você pega um copinho, que no nosso famoso copinho... integral, né? O famoso integral. Suco integral. De 350 ali, ml, você tá consumindo uma quantidade de fruta ali muito grande, né? Que você não comeria. Então, quando eu digo assim, pode tomar suco de vez em quando? Claro que pode. Mas, numa dieta de emagrecimento, você tem que pensar se vale a pena colocar aquelas calorias naquela refeição. Porque trocar pelo suco um lanche já não é válido assim Não pra vale gente. a pena. Não vale a pena. Não vale a pena, porque daí não tem a quantidade de nutrientes que você quer ali, né? Exatamente. Nutrientes, saciedade, Saciedade, carga glicêmica lógico, regulada, sim. né? Então é tudo diferente. Tudo muito diferente. E álcool? O álcool. O álcool sempre é um assunto muito polêmico. Aqui em Goiânia, né? Se você não está em Goiânia, aqui o pessoal bebe muito, né? Então, o álcool não é só por conta da quantidade de calorias, mas pelo álcool ser uma caloria vazia. Você não vai conseguir aproveitar, por exemplo, aquela quantidade de caloria ali para produzir energia, né? Ela vai ser pura e simplesmente um excesso de calorias ali no seu organismo. E aí, além do álcool, né, do efeito maléfico do álcool mesmo para o nosso organismo, depende da bebida que você vai beber. Então, existem quantidades de calorias diferentes, por exemplo, para cerveja, para uísque e para drink. E a grande questão do drink é: o que é a mistura desse drink, né? Então, é uma gin tônica. É uma tônica tradicional ou é uma tônica zero? É um gin, só gin, tônica e gelo, ou é aqueles com xarope, né? Uma paciente esses dias falou assim, tava todo mundo tomando cerveja, eu tomei margarita. Triste, né? Eu falei assim, mas por que você tomou margarita? Ela, porque eu achei que era menos calórico. Aí eu falei, nossa, eu vou te mostrar as calorias. E ela, eu deveria ter tomado cerveja, porque pelo menos eu ter matado a minha vontade. Então, entender sobre isso também é fazer escolhas mais acertadas para o momento e para sua vontade também, né? Poxa, eu quero tomar uma cerveja hoje com a galera. Quantas cervejas eu posso comer? Porque às vezes, se você olhar as calorias, você tem assim, será que eu quero mesmo tomar 5 cervejas? Tem uma cerveja que tem menos calorias? Tem. A gente tem hoje cervejas no mercado, que são cervejas mais low carb, com a quantidade de calorias mais controlada, mas o álcool tá lá. Então, o álcool, a única questão é isso. Você se sacia com uma cervejinha? Se sim. E antes você tomava 10? E se é destilado, a mesma coisa, né? Destilado, ele vai ter uma quantidade maior de álcool. Às vezes o volume que você vai beber é um pouco menor do que da cerveja. Mas a densidade calórica dele é maior também, né?
Depende, é Depende menor. do álcool. Gin, Tá. por exemplo, seria bem menor do que a da cerveja. Aí o negócio é a mistura, porque a dose de do gin que a gente vinho que eu fala tava pensando. do do vinho é vinho é grande. maior. Porque é uma tacinha de vinho, né? Ai, o vinho faz bem pra você. Exato. Mas é justamente isso. E assim, é o que a gente falou da evolução. Se o paciente chega pra você e fala assim, que ele toma uma caixinha de cerveja por dia do final de semana, a gente tá falando ali de 6, né? Um packzinho. 12, 6. menina. É 12, uma caixinha. Não, aquela de long neck 6. Ah, tá. Não, de long Mas neck. porque Mas dos meus dá- pacientes é 12 Ah, latinha. Porque tem gente que fala assim, pelo amor de Deus, coloca pelo menos 6, né? Pra eu chegar no churrasco com um engradado fechadinho, bonitinho. Porque quem leva 4 cervejas pro churrasco? Só que são 6 sexta, 6 sábado e 6 domingo. A gente já tá falando aí, né, de uma quantidade muito maior. Se a gente reduz isso pra 5 ou pra 6 no final de semana, foi um primeiro passo. Nossa, diminuiu assim em um terço, a terço? quantidade de calorias. terço. É. Aí a gente vai até... Porque tem paciente que não vai tirar o álcool da vida. Não. Eu não tirei da minha. Exato. Mas então é é uma escolha. É uma escolha. Você sabe que se você tirar 100%, seu resultado vai ser X. Ai, eu vi um vídeo ótimo. Ah, Que era assim, uma atriz chegou, viu a outra assim, e falou assim, meu Deus, que corpo perfeito. Ela, nossa, menina, que depois que eu fiz um papel específico, né, eu tive que malhar muito e eu gostei de ter esse corpo. Falou assim, só que eu acordo às 5 da manhã, eu malho pelo menos 2 horas por dia. Então, ou eu malho 2 horas seguidas com 2 treinos diferentes, ou eu malho de manhã e de noite. Eu não bebo, né? Então, pra mim é um pouco mais fácil. Aí ela falou assim, que alívio. Ela falou assim, por quê? Ela falou assim, porque eu não acordo às 5, eu não malho 2 horas e eu gosto de beber. Então, ou seja, é justo que eu não tenha esse corpo. Porque dura é quando a gente se compara com alguém que faz coisas tão diferentes pra alcançar aquilo. E você acha que você vai conseguir malhando 3 vezes por semana, bebendo todo final de semana e comendo um docinho todo dia depois do almoço. Aí não vai. Não chega. Assim, é meu objetivo ter o corpo da atriz lá, travada, famosa? Se sim, eu vou ter que fazer um pouquinho mais de esforço. E entender se o seu biotipo permite que porque você às chegue vezes lá. não Porque às vezes não permite. Mesmo com todo... Mesmo fazendo o mesmo esforço da outra Eu pessoa. nunca seria Viviane Araújo. Não. Nem se eu malhar muito. E comer muito ovo. E comer muito ovo, e muito pão, e muito arroz. Eu não vou chegar. Não é meu biotipo. Sim. Então, assim, a gente também tem que... eu gosto de... Às vezes chega um paciente que no final das contas a dor dele não é esse peso. É que ele queria ter este corpo específico. Então, a gente já precisa entender como é que a gente vai mudar o nosso objetivo, às vezes, porque às vezes esse corpo não é uma possibilidade, né? E às vezes o paciente, mas eu teria que fazer isso tudo pra chegar nesse corpo? Aí desiste. Assim, por que você pensou que seria diferente? Nem quero mais, já passou. Assim, não sei, porque parece muito fácil na internet, né? Você olha a pessoa lá e você vê só aquele minutinho, assim, que ela mostra dos stories do treino, ou dela tomando um whey protein, assim, à tarde, e você pensa que seria muito fácil. A gente não vê as renúncias que o outro faz. Exatamente. E também não vê a genética do outro, porque tem gente que realmente não faz muita renúncia. O suporte que ela pode ter pra ter aquele corpo. Com né? certeza. Alguém indo lá e colocando a comidinha na boca, calculando os moranguinhos, né? Lavando. Fazendo receitas mais palatáveis, Sim. com baixa caloria. Tratamentos estéticos, né? Que ajudam muito nessa questão, principalmente da barriga, que é a maior queixa da mulher. Ajudam muito. Mas é um investimento, né? Então, e aí não dá pra gente meros mortais se comparar. Com certeza. E como que a gente equilibra a densidade calórica e a qualidade nutricional? Porque não dá pra gente pensar que eu vou comer coisas pouco calóricas apenas, mesmo que sejam ultraprocessadas, e deixar de lado a qualidade da alimentação. Sim. Preciso equilibrar isso. Como que faz? Primeiro ponto, né? Pra gente entender exatamente quanto você precisa, a gente precisa de acompanhamento, e não é pra sempre, mas a gente precisa de um acompanhamento. Como é que a gente vai fazer isso? Calculando, né? Como é que eu posso ter uma alimentação mais saudável? Se você comer comida de verdade, já tem um grande ponto de estar comendo uma coisa que tem uma densidade calórica menor e uma caloria menor por porção. Então, você vai estar conseguindo comer mais com menos caloria. Se eu como comida, por exemplo, se eu vou lá e almoço um sanduíche,
Esse sanduíche, além de ter produtos processados ali dentro, às vezes ter condimentos, né? Ele não vai conseguir te dar saciedade por muito tempo. Sabe qual que é uma coisa que a gente não dá tanta moral, né? Mas dá pra você comer muito e isso vai acelerar o processo do seu emagrecimento? Verdura. Você vai fazer um pratão cheio de verdura, com uma carne magra, com arroz e feijão. Isso vai te dar muita saciedade para você passar pelo período vespertino. Não pular o seu café da manhã para você não chegar morrendo de fome no almoço. E às vezes comer muito mais do que você comeria se você tivesse tomado um café da manhã mais estruturado, né? Então, uma fruta, uma proteína, uma fonte de carboidrato, que pode ser um pão, pode ser uma granola, pode ser uma aveia. E tentar conhecer mais sobre os alimentos, porque às vezes a pessoa fala assim, eu coloco chia, semente de aveia, semente de girassol, gergelim, tudo. Essas sementes são calóricas, né? Chora, né? Aí eu falo, meu Deus, é a mesma coisa. Eu não comi essa comida e pedi uma salada Caesar. Salada Caesar, ela deve ser excluída daquela parte, porque tem o cardápio, Caesar. E aí tem lá a parte, às vezes escrito fitness, ou sei lá, qualquer palavra que induza ao erro. Você coloca lá, às vezes você faz uma salada na sua casa mesmo, aí você coloca crouton, granola salgada, que aí tem um monte de semente de girassol, um monte de semente de gergelim, tem um monte de... Ela é uma granola, né, só que salgadinha ali. Que só a granola, a porção que você colocou, deu 200 calorias só de granola. Aí você não conseguiu alcançar o aporte proteico que você precisava até para te dar mais saciedade. Colocou ali um pouquinho de sal de alface, tomate, nem encheu de verdura cozida ali para pelo menos dar uma saciedade maior e você perdeu a oportunidade de comer uma comida que te daria muito mais saciedade e te equilibraria para a próxima refeição, comendo uma coisa que você julgou ser fit, julgou ser menos calórico. Porque é saudável? Só que não tem pouca caloria. Porque aí entra aquele negócio dos alimentos fitness, que Sim. foi muito na moda, pasta de amendoim. Gente, nossa. A pasta de amendoim. Fala dela, pode Eu falar. amo. Eu amo também. Eu amo. É triste. Só que a gente tem um monte de pasta de amendoim no mercado. Qual que é a melhor pasta de amendoim? A que você olhar nos ingredientes e estiver amendoim. Ponto. Essa é a mais pura que você vai conseguir. Só que a gente tem uma série de pastas de amendoim mais palatáveis. Pasta de amendoim de chocolate branco. Pasta de amendoim de chocolate belga. De brownie. De cookies, crocante, né? E cada coisa a mais que você vai colocando na pasta, isso vai acrescentando em calorias. E quanto mais ingredientes, mais processado. Só que uma pasta de amendoim, gente... Pensa que amendoim é fonte de gordura. Não, e quando você abre a tampinha e aí ainda tá Tem sem aquela... misturar, é apenas uma leve camada de gordura de 5 centímetros. E assim, uma colher que a gente fala que é a medida que a gente faz é uma colher de 15 gramas. Uma colher de 15 gramas de pasta de amendoim é uma colher de sopa rasa. Rasa mesmo. Aquela coisa assim, se passasse a faca, ela ficaria, tipo, quase nivelada. E, às vezes, como é que a gente pega a pasta de amendoim? Pá! Você enfia a colher... E é uma montanha, assim, né? Uma montanha e coloca. Então, ela é muito calórica. É excelente, por exemplo, para pacientes que estão procurando hipertrofia. Que é uma forma de eu conseguir aumentar essa quantidade. Pacientes idosos que não estão conseguindo alcançar densidade calórica, se gostarem do sabor, é excelente para eu colocar como uma opção ali no lanche. Mas para o paciente de dieta, a geleia sem açúcar seria uma opção muito melhor. Muito melhor. Porque ela é bem menos calórica, não tem adição de açúcar, você consegue usar um volume suficiente para passar nos 5 pães aqui do nosso negócio. Com menos caloria. Então, como é que eu posso usar a densidade calórica ao meu favor? Tentando colocar alimentos de mais baixa caloria, que às vezes eu vou poder comer mais, mas às vezes eu nem vou precisar comer mais. Às vezes eu não quero comer esse tanto de geleia, por exemplo, para ficar equivalente a uma pasta. Então eu vou comer menos, e isso vai ter ainda menos calorias. Então Sim. Já estou conseguindo me equilibrar. Sim. E dá pra colocar muita coisa no planejamento alimentar. Se a gente calcular direitinho, sai todo mundo feliz. Mas também é importante entender que renúncias vão ter que acontecer. Com certeza. Isso aí é a base de tudo, né? Toda mudança, ela vai ter que passar por algumas renúncias. Não dá pra continuar no oba-oba e esperar resultado. Ah, não, eu quero fazer um plano, mas... Eu não quero parar de beber, eu não quero aumentar minha frequência de treino, eu não quero tirar o chocolate todos os dias, ou o picolé, ou o sorvete que eu faço. E no final de semana eu quero comer livre. Tudo bem. Eu posso escrever o que eu quiser aqui nesse papel. Você faz o que você quiser com ele também, né? Mas aí tem que esperar o resultado condizente com o que você tá entregando. Exato. Nossa, com certeza. Pequenas mudanças no dia a dia da alimentação podem fazer
muita diferença na quantidade final de calorias no dia. Muita. Me dá um exemplo prático que as pessoas podem fazer. Olha, café da manhã. Insere uma fruta. E se você quiser colocar alguma coisa em cima dessa fruta, coloca farelo de aveia. Vai te dar saciedade, vai equilibrar a carga glicêmica e vai te ajudar a se sentir saciado por mais tempo. Coloque uma fonte proteica. Um ovo mexido, com um pouquinho de azeite, um pouquinho de manteiga, não tem problema, desde que seja pouco, né? Dá pra colocar um pão, por exemplo, um pão integral ou não integral. Nem tem tanta diferença se você colocar a fruta, por exemplo, lá naquele momento. Isso já é um café da manhã excelente. Queijo branco ou frango. Tem muita gente que adora frango ou carne moída, por exemplo, no café da manhã. A Andressa Luiz é uma delas. Pessoas que são chamadas de loucas. Loucas pessoas. Eu gosto de ovo, né? Frango de manhã, eu fico meio assim, mas um queijinho carne branco. moída, pelo amor de Deus. Nossa Tem paciente senhora, que assim, gente. nossa, coloca um pão carne moída que eu vou amar. E com frango Gosto. desfiado, por exemplo, você consegue uma quantidade de proteína muito maior num volume pequeno. Então, isso já seria excelente. Coloque frutas, tome um café da manhã mais equilibrado, coma mais cedo. Isso tudo pode te ajudar. Então, isso é a troca de comer 2 biscoitos. Nossa. Se fala assim, você comeu 3 pães de queijo aqui, eu posso fazer um café da manhã sensacional pra você aqui do planejamento. Vai dar tudo certo, né? Então, troque esses produtos que a gente acha que a gente vai na padaria e que é pouco, né? Um pedacinho de bolinho que não tem cobertura. Às vezes, esse bolo que tem muito açúcar da padaria vai ter uma média de 193 calorias, 200 e poucas, dependendo da fatia, né? Biscoito de queijo, palito de queijo, folhado, né? Croissant. Nossa, folheados. Vamos falar dos folheados. Ai, gente. Aquela coisa crocante, saborosa. Cheia de manteiga, gostosa. Por que tem essa coisa gostosa? Porque tem muita gordura. Porque tem muita gordura. É crocante. Se você vê fazendo uma massa de croissant, você fala assim, meu Deus, é possível. É possível. É possível, que tenha é esse tanto muita de manteiga. gordura. É muita gordura. Então, é uma coisa que você consegue fazer. Se puder, né, se a sua rotina permitir, não troque o seu jantar por um lanche. Arroz, feijão, carne, salada. Nossa, Coma é muita muito salada. melhor, né? Você vai se sentir mais saciado, no outro dia você também vai estar melhor e você vai conseguir comer mais. Se o seu medo é passar fome, troque por comida de verdade. E não lanche bolachinhas ou outras coisas. Faz um lanche mesmo, faz um patê de frango, né? Com creme de ricota, um franguinho desfiado, 2 pãezinhos ali e uma fruta. Pode ser uma maçã, uma banana, que é uma coisa que eu falo que nasceu embalada, pronta para levar. Ou se você quiser comer mais, o melão, goiaba, kiwi, morango, uva, são alimentos que têm baixa calorias. Então, você vai conseguir comer mais, mastigar mais e ficar mais saciado. Trocando esses alimentos que a gente... Nossa, dá pra comer muito, Ana. Dá pra comer muito. Leia rótulos quando você for comprar um produto, assim, pra você começar a comparar calorias. Não é a caloria somente que importa, mas é um caminho. Porque às vezes você vai comer uma coisa achando que você está fazendo uma escolha melhor e na verdade você não tá. E quando você vê as calorias, não. Exato. Isso acontece muito com doce fitness, né? Doce Muito. sem açúcar. Por que ele é gostoso se ele não tem açúcar? É a gordura. É gordura, gente. meus amores. Não deixa de ser chocolate, só que é sem açúcar, né? Ah, mas é melhor porque é sem açúcar. Olha, o açúcar realmente tem uma atividade inflamatória importante no nosso organismo. Temos um ponto. Mas se você estiver pensando em calorias, você também precisa pontuar isso. E assim, muito cuidado para os pacientes sensíveis do intestino, né? Porque poliol distende absurdo, te deixa indisposto depois do adoçante. Então, é muito comum a gente ter eritritol, xilitol, né? Nesses produtos fitness. Então, às vezes, o paciente come e fala assim, menino, mas eu fiquei com a barriga enorme depois. Distensão, né? Então, a gente também tem que ter atenção com isso. E aí, como que faz quando a densidade calórica na semana é maravilhosa e final de semana a gente tem, ao invés de uma refeição livre, tem 3 dias livres? Fala assim, a semana tem 7 dias. Se você faz 3 de 7 errado, é quase 50%. O que acontece com o final de semana? Eu sou completamente contra a gente falar do dia do lixo. Nossa, péssimo esse nome. Porque isso traz uma impressão de que o lixo é gostoso e que é o seu dia feliz. E que os outros dias é como se você estivesse penitenciando para chegar até lá. Refeições sociais, refeições livres, são refeições que dentro da dieta, que a gente tá falando, o que é a dieta? A dieta é um planejamento alimentar calculado. O que a gente quer do paciente? Mudança de hábito de vida.
Eu quero que você goste de comer outras coisas saudáveis e que isso não te custe tanto, que não seja um sofrimento para você. E essa mudança de hábito, mudar esse paladar, às vezes demanda um tempo, tem outras pessoas que demandam pouco tempo. Isso é muito individual. Pensando numericamente, quando eu pego esses 3 dias, onde há um superávit calórico, se eu dividisse pela semana, eu veria se aquele déficit calórico proposto foi ou não foi cumprido. Compensou, né? Dependendo do que você come no final de semana, vamos supor que eu estou promovendo um déficit calórico de 250 calorias para o meu paciente naquela dieta. Se ele come isso muito a mais no final de semana, é como se ele tivesse ficado ou no 0 a 0 ou tivesse feito 2 dias de déficit calórico de 7 na semana. Ou seja, vai atrapalhar muito. Só que o nosso corpo não funciona nessa matemática apenas. Infelizmente. Infelizmente. Que era mais fácil. O paciente pensa assim, às vezes ele fala, mas eu comi muito ontem, então hoje eu vou jejuar. Vou dar uma segurada, porque aí eu vou compensar. É como se virasse o relógio da meia-noite, gente. É tudo novo, tudo novo de novo, né? Porque é sobre como você se comportou naquele dia e quais são, como se fossem gatilhos que você vai dar para o seu metabolismo a respeito ali daquela alimentação. E a gente tem uma sensação de que é pouco frequente, mas se é todo final de semana, é sempre. Não é pouco frequente, é sempre que acontece. Temos que ter muito cuidado com o que é feito no final de semana. Existe estratégia nutricional para isso também, para te ajudar nesse sentido. Olha, eu tenho um evento hoje à tarde. Naquele dia que eu tenho um evento, você pode me auxiliar naquele dia? Podemos. Primeiro ponto, se um dia você sabe que você tá num processo de emagrecimento, você não tá em manutenção, você tem um evento que você quer muito ir, você quer muito aproveitar. Às vezes é um almoço em família, a sua festa de aniversário, né? Se você treinar naquele dia, você já promoveu um pouco mais de gasto calórico. Porque se você não malha, você já perdeu aquele gasto calórico promovido pelo exercício naquele dia. Come um café da manhã leve, saudável, com baixa densidade calórica, trabalha a sua saciedade, porque a gente também não pode pensar assim, eu vou ficar o dia inteiro sem comer. Eu vou chegar lá. Pra quando eu chegar lá, eu poder comer o que eu quiser. Rodízio também é muito disso. Você vai chegar com muita fome, você vai comer o que tiver, você não vai conseguir raciocinar, você só vai querer comer porque é gostoso. Se você comer o melhor durante o dia, você chega lá com mais tranquilidade pra pensar. Eu quero mesmo comer isso daqui, ou eu tô comendo isso daqui porque eu estou morrendo de fome. Quer fazer aquela escolha mais assertiva ali naquele processo. Às vezes, sim, eu quero comer isso aqui. Mas você foi o quê? Consciente. E chegar morrendo de fome em qualquer lugar não é bom. Não é Nem bom. pra fazer compra de supermercado, por exemplo. Lugar, exatamente. Então, são coisas que a gente pode fazer. Mas o final de semana compromete seu resultado? Compromete. Super. Muito. Super. Dependendo de como ele é, ele pode, inclusive, acabar com o seu resultado. Você não tem resultado ou piora o resultado. Exatamente. E acontece a mesma coisa em viagens também, né? Viagens ou curtas ou longas, mas às vezes você tá num processo todo bonitinho ali e aí vai para uma viagem 100% sem critério. Eu não acho que tem que restringir na viagem, deixar de aproveitar a comida local, mas existem algumas escolhas também, até dentro de uma viagem, que dá para meio que fazer uma contenção de danos. Eu adoro fazer preparatório para viagem. Eu amo o paciente que vem, ele fala assim, olha, eu vim. Eu voltei, mas eu vou viajar, vou ficar 20 dias fora. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem. Principalmente se ele já está passando por um processo educativo, ele consegue ter essas escolhas melhores, aproveitar o que vale a pena ser aproveitado. Ele não deixa de comer. Porque assim, será que deixar de comer um croissant de manhã é realmente deixar de comer uma coisa que nunca mais você vai comer? Tipo, em nenhum lugar do universo. Mas e se for na França? Você vai comer croissant todo dia? Eu alternaria entre croissant, pão ao chocolate, outros folhados, tá bom, né? Mas é aquela coisa, você tem que comer ele todo dia, todo o tempo? Hoje eu vou comer no café da manhã. Mas no almoço eu vou comer outra coisa. Mas eu quero comer massa todo dia. Tudo bem. Pode ser um dia uma massa com uma proteínazinha pra gente dar uma equilibrada nessa carga glicêmica dessa refeição. Aí a gente pode inserir um lanche que você vai estar caminhando, a gente pode levar algumas coisinhas pra você comer e não ficar morrendo de fome pro jantar? Qual é o seu nível de vontade de fazer dar certo? Porque eu não tô falando que você vai emagrecer na viagem. Deus é mais. Mas às vezes você vai voltar o quê? Do jeito que você foi. Voltou. Que pra mim já é assim, incrível. Você viajou. Você já fez um sucesso incrível. E voltou sem perder, às vezes ganhar sem perder gordura. massa muscular ou só Sim. um pouquinho e sem ganhar gordura, cara, você foi super bem. E é possível. Gente, eu faço isso com vários pacientes. Eles falam assim, eu não acredito que deu certo o que a gente fez.
Fala assim, não é que fazer dieta e acompanhamento dá certo. Porque é possível. Você tem que ter um pouquinho de determinação, óbvio. Mas dá igual certo tudo na vida. Mas dá certo sem morrer ou sem fazer um esforço absurdo. E também a pessoa pode falar, mas eu tenho a opção de não querer fazer nada na viagem. Tem, tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo Só certo. não espere um resultado espere um resultado condizente com o que você... exatamente, com certeza. Seu esforço, exatamente. E pra finalizar, chegamos no final dessa conversa maravilhosa, pra quem tá se sentindo frustrado, tipo assim, com raiva de si mesmo. Eu não como muito, eu não estou emagrecendo, pelo contrário, estou engordando. O que eu faço? Me dá uma luz. É importante a gente pensar que o emagrecimento não é só sobre déficit calórico. Isso já é uma coisa que pode acalmar o seu coração. Às vezes, incrivelmente, quando o paciente chega no consultório, ele tá comendo tão pouco que a taxa metabólica basal dele, que é essa taxa, gente, a quantidade de energia que seu corpo gasta em repouso, que é ela, proporcionalmente falando, em percentual, é o nosso maior gasto energético durante o dia. É a taxa metabólica basal. Ele tá tão baixo pela quantidade de restrição que você está fazendo que o caminho da luz, é o contrário. É você começar a comer um pouco mais do que você estava comendo e começar a estimular o seu corpo. Como? Com a atividade física. Então, às vezes, você vai chegar lá comendo 800 calorias e eu vou falar assim, não tem como a gente restringir mais do que isso. Na verdade, a gente precisa aumentar um pouco essas calorias com alimentos saudáveis e estratégicos, direcionados ao longo do dia e começar a estimular este metabolismo. O exercício físico, gente, ele é incrível não só porque ele aumenta a massa magra, que é algo que a gente quer tanto, mas porque ele estimula o metabolismo de outras formas. Então não fique frustrado. Muitas pessoas estão passando por essa situação e tem como sair dela. Procure ajuda, procure atendimento especializado, comece dando o primeiro passo, olhe para si e pense que isso tem solução. E assim, eu não tô conseguindo sozinho. Aí, entre isso que você falou, né? Eu já tô comendo super pouco, tô super restrita, comendo 800 calorias por dia. Como que eu vou restringir mais? Só se eu jejuar. E aí é onde entra o acompanhamento profissional. Exatamente. Que faz toda a diferença. Então, assim, procure o que tiver ao seu alcance, mas procure uma ajuda de alguém que realmente se importa com você, tá? Um profissional sério, que vai te ajudar. Porque só restringir não é suficiente, pelo contrário. Pode estar tendo um efeito, que a gente fala de um efeito contrário, né? Então, você tá restringindo tanto que você tá perdendo massa muscular, em vez de gordura, você tá dando uma ré metabólica, né? Quanto menos músculo eu tenho, mais baixo é o seu gasto durante o dia. Então, cada vez mais você vai comer menos e você não vai ter resultado. E aí é um tiro no pé. Exatamente. Um tiro no pé. Ai. Mas é bom comer, né? E se sentir saciado. É muito. E ter conhecimento sobre isso. Então, eu acho que a maioria das pessoas não tem essa noção de que dá pra comer bem. Dá pra fazer uma dieta sem passar fome e perder peso. Exato. Desse jeito. Que é... assim, maravilha. Que é maravilhoso, que é o que a gente quer, né? Que a gente quer comer, a gente qualidade. quer comer bem, a gente quer qualidade. Isso. E entender sobre o processo, entender sobre a alimentação, entender como fazer escolhas melhores. E dieta não é para sempre. O objetivo do tratamento, se você chegar lá no final do tratamento, é você chegar até um peso adequado. Aí, às vezes, a gente vai passar para a próxima fase, que é ganhar um pouquinho de músculo para aumentar essa taxa metabólica basal, para a gente chegar no estágio de manutenção. Então, pense que se para você é sofrido fazer um planejamento alimentar, ele é momentâneo, essa contagem de calorias. Porque se você fizer com a cabeça aberta, adquirindo conhecimento, isso vai virar um hábito. Então, você não vai mais estar presa a isso. Ele vai virar o seu estilo de vida. Você vai conseguir fazer substituições sem ter que pegar o plano alimentar e olhar. Você já vai ter muito mais conhecimento. É aquilo que o pessoal ficou falando assim, eu não sei como é que você malha todos os dias. Como é que você gosta de correr? Gente, acredite, a vida saudável, ela te traz tantos benefícios que você gosta do que você está vivendo. Sim. Vi uma reportagem que agora as academias estão sendo o novo point de networking, né? Porque agora é a geração que quer o quê? Saúde. Quer saúde. Tá então, ótimo. Não é justo que você se dedique um pouco mais nesse momento para você alcançar algo que vai te valer tanto, né? É um esforço, sim.
Não estamos dizendo que é fácil, mas é possível e pode ser menos difícil. Que acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Não precisa ser tão sofrido. É porque eu acho que nesses últimos anos, as redes sociais deixaram com a ideia de que era tudo muito difícil, né? Que tinha que tirar carboidrato, tipo, a pessoa tinha que tirar o arroz. Tem que tirar o pão. Tirou a base da minha alimentação, é pão e arroz. Todo dia eu como pão e arroz. E aí? O que eu vou comer? A pessoa chega realmente com esse terrorismo nutricional no consultório, achando que não tem solução, achando que só vai emagrecer se tirar o arroz e o pão, e isso pra ela é muito difícil. Ou o contrário, já tirou o arroz e o pão e não emagreceu, aí é pior ainda. Então, esse terrorismo nutricional super frequente acabou piorando, muito, né? Então, a percepção e o valor que as pessoas dão a esse tipo de alimento. É isso. como se, de tempos em tempos, a gente tivesse um alimento vilão. E, na verdade, não tem esse alimento vilão, né? Todos os alimentos podem ser inseridos dentro de um planejamento alimentar saudável. Com certeza. E estamos aqui para isso, né? Para ensinar Exatamente. a população e para dar informações valiosas. Ai, estou super feliz que você veio. Faça seu jabá, redes sociais, locais de atendimento. Vamos lá. Quem quiser me seguir é @gomes, com 2 S, Ana, com 2 Ns, .nutri. Meus atendimentos, né, são em Goiânia e online para todo mundo, aqui na Clínica Évoli, em Goiânia. E vocês podem me encontrar nas redes sociais, eu amo responder direct. Fique à vontade para tirar suas dúvidas. O quanto eu puder te ajudar, eu vou te ajudar nesse processo. Ela ama fazer stories. Eu amo fazer stories. Os stories, gente. é quando você coloca, tá fazendo alguma coisa, tá cozinhando, tá lavando uma vasilha, bota o celular assim em cima, ó, vamos conversar. E bota a Ana. Ela começa a falar e aí ela tem vários pontinhos, você vai escutando, é muito gostoso. É o dia a dia que a gente gosta, dia a dia né? que a gente gosta. Mas eu agradeço imensamente o convite, foi ótimo participar. E é muito bom saber que com o canal, né, a gente consegue contribuir e levar informação para outras pessoas. Isso. A mensagem chega mais longe. Isso, muito obrigada. Gente, se você curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Daqui 15 dias tem o último episódio da temporada, que inclusive está sensacional. Te espero para continuar acompanhando essa temporada só sobre obesidade. E encaminhe esse vídeo se você tem algum amigo que come todo dia pão de queijo e acha que tá arrasando. Até a próxima.